Você sabe que eu não gosto de mergulhar. Ficar embaixo d'água me dá... medo. Nervoso. É diferente de medo. Além do mais, nós já estamos submersos. A atmosfera é como se fosse um grande oceano sobre as nossas cabeças. Eu não preciso mergulhar para saber como é que é. Quem tá submerso? Ô, Bruno, nós vamos mergulhar e você vai perder esse medo. O Zeppelin que voa é como se fosse um submarino no fundo do oceano. Nós já estamos mergulhando. Faz sentido isso, Luísa? Eu entendi. Nós realmente estamos submersos. A diferença da gente para os peixes é que os peixes estão em uma espécie de atmosfera líquida, envoltos por água, e nós estamos envoltos por gases. O ar que respiramos, de onde a gente tira o oxigênio para viver, está em toda parte, em toda a atmosfera da Terra. Olha, é preciso ter imaginação mesmo. Em volta de nós, uma porção de moléculas que nós não podemos ver. Não dá para ver, mas dá para sentir. O Joel vive dizendo que ciência é superar os sentidos. Isso mesmo. Sentir o vento em nosso rosto não deixa de ser uma forma de perceber a atmosfera que não conseguimos ver. Segundo a lei de Boyle, o volume de um gás varia inversamente com a pressão aplicada sobre ele. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume. E quanto menor a pressão, maior o volume. Peraí, Joel, não me confunde. Quanto maior a pressão, menor o volume? Não, é simples. Só um minuto. Olha só, eu tenho essa seringa aqui. Para com isso, Joel. Eu tenho até trauma. Calma, Luísa, pode ficar tranquila que eu não vou utilizar nenhuma agulha aqui, não. Tá. Olha só, se você tampar com o dedo a saída da seringa e tentar empurrar o êmbolo, você vai entender na hora a lei de Boyle. É impossível empurrar até o fim com a saída tampada. Vejam. Não pode ser tão difícil, não tem nada aí dentro. Tem ar. Ué, tenta você, Eduardo. Não dá mesmo. Agora eu te entendo, já. Quanto mais eu forço diminuindo o volume, maior a pressão que o gás exerce sobre o êmbolo. E aí fica mais difícil continuar diminuindo o volume. Quando alguém enche o pneu vazio, dá pra ver que ele no início vai aumentando de volume, mas de certo momento em diante, o volume não aumenta mais, mas o pneu vai ficando mais duro. No início, o ar que é colocado, ele enche o pneu. Mas depois chega um certo momento que não dá mais para esticar a borracha do pneu. E o ar continua entrando. E o pneu vai se tornando mais duro. Tá, mas o que isso tem a ver com a seringa? A pressão, Eduardo. Olha só. Você só não conseguiu empurrar o êmbolo porque a pressão lá dentro aumentou. A mesma coisa aconteceu com o pneu duro. Mas espera aí. A pressão aumentou na seringa porque eu fui forçando o volume a ficar cada vez menor. Mas no pneu não. Pois é. No pneu você foi aumentando a quantidade de ar lá dentro. Ou seja, mais ar no mesmo volume. Logo, mais pressão. Então há mais de um modo de aumentar a pressão além de diminuir o volume. Aumentando a quantidade de ar desde que não mude o volume. O ar, quando está em alta pressão, consegue coisas incríveis, até sustentar um caminhão. É fantástico. O ar dos pneus aguenta um caminhão tranquilamente. Eu coloquei toda a minha força nessa seringa e não consegui vencer um pouco de ar que estava aqui dentro. Mas eu reparei um detalhe na lei de Boyle. Ela diz que o volume de um gás varia inversamente com a pressão. Mas isso se a temperatura se mantiver constante, certo? Guardou bem, hein, Luísa? Então a temperatura também interfere na pressão dos gases? Exatamente. Quando aquecemos o gás, aumenta a sua pressão. Quer dizer, na verdade, o que aumenta é o volume dele. Ele se expande. Mas se ele estiver dentro de um recipiente que não deixa ele se expandir, a sua pressão vai aumentar. Mais um modo de aumentar a pressão, aumentando a temperatura. Mas o que eu gostaria de saber é por que tudo isso acontece desse jeito. Há um modo de explicar isso tudo. Mas vocês vão ter que compreender uma coisa. É o seguinte, tudo, inclusive os gases, são formados por partículas invisíveis. Muitas, muitas, muitas. Infinitamente pequeninas. E sempre em constante movimento. Hein? É muito estranho mesmo, porque eu olho pro ar e eu não vejo essas partículas. Bem, é verdade que às vezes eu vejo algumas partículas voando de uma almofada. Por exemplo, quando a luz do sol bate, dá pra ver. Não, cara. Não são essas partículas. Isso são grãozinhos de poeira. As partículas de que estamos falando são invisíveis. Milhões de vezes menores do que esses grãozinhos de poeira. Mas o que tem essas partículas a ver com pressão?
Pois é, a pressão é causada por inúmeros choques dessas partículas contra as paredes em torno. No caso do pneu, elas estão se chocando permanentemente contra as paredes internas. Do lado de fora, as partículas do ar também estão se chocando permanentemente contra o lado externo do pneu, contra a lataria dos carros, contra seu corpo. É a pressão atmosférica. Se elas estão se chocando contra o meu corpo, por que eu não sinto esses choques? São muito pequenas, Eduardo. Cada choque individualmente não é sentido. Por exemplo, se você pega um pouquinho de areia e coloca sobre sua mão, deixa ela escorrer, vocês não vão sentir o grãozinho. Vocês vão sentir o fluxo contínuo da areia. Eu não sinto a pressão atmosférica. É que seu corpo já está acostumado, regulado para conviver com a pressão atmosférica. Imagine só o seu corpo mandando mensagens a todo momento da existência da pressão atmosférica. E por estar regulado para não percebê-la, os nossos sentidos não são tão bons para perceber a pressão atmosférica. Mas é fácil notá-la. Sabe quando a gente toma refresco pelo canudinho? Ali está a pressão atmosférica em ação. É mesmo? Onde? Na verdade, nós não sugamos o líquido. Ah, é? Quem foi? Foi a pressão atmosférica que empurrou o líquido para a boca. Como assim? As tais partículas, responsáveis pela pressão, estão se chocando permanentemente contra a superfície do líquido, do lado de fora e do lado de dentro do canudo. Então está tudo equilibrado. O líquido não desce e nem sobe. Quando o ar é, digamos, retirado de dentro do canudo, não tem mais partículas bombardeando a superfície do líquido que está dentro do canudo. Aí, as partículas que estão bombardeando a superfície do líquido do lado de fora empurram o líquido pelo canudo acima, até a boca. Vem cá, na Lua não tem atmosfera, não é? É. Então, se eu fosse um lunático, quando eu bebesse meu refresco de canudo lá, o refresco não ia subir. Isso mesmo, Eduardo. Eu ainda tô intrigada com esse lance da temperatura. Como explicar o aumento da pressão com o aumento da temperatura? Falta uma informação importante. As partículas de um gás estão em constante movimento. Aumentar a temperatura significa aumentar a velocidade deste movimento. Ou seja, quando damos calor a um gás, a sua temperatura aumenta e as suas partículas passam a se movimentar com maior velocidade. Ah, tá. Se aumenta o movimento das partículas, a pressão aumenta. É, se o volume não aumentar. O calor é uma forma de energia. Quando damos calor a um gás, estamos repassando energia. Pelo menos uma parte dessa energia, quando absorvida pelo gás, faz com que a velocidade das partículas aumente. O aumento da velocidade das partículas significa que a partícula aumentou a sua energia cinética. Isso quer dizer que o gás absorve calor, aumentando a energia cinética de suas partículas. Essa teoria das partículas é um lance bem esquisito. Mas até que explica as coisas. Primeiro, a pressão é causada pelos choques dessas partículas. Quando diminui o volume, a pressão aumenta, porque a frequência de choques aumenta. Quando aumenta a quantidade do gás, aumenta também a frequência dos choques, e aí aumenta a pressão. E se aumenta a temperatura, as partículas se movem mais rápido, e aí aumenta a frequência dos choques em um mesmo volume. Parece bem coerente. Mas isso aí que você chamou de teoria das partículas é a teoria cinética dos gases. É uma boa teoria mesmo. Através dela você consegue desenvolver matematicamente as leis dos gases. Poderosa essa teoria, hein? Olha ali, é um submarino? É um Zeppelin? O que? Onde? Não, é o Bruno, brigando com as partículas que estão se chocando permanentemente contra as paredes internas da bola. Tá louco? Eu tô louco pra fazer uma pressão externa na bola e colocar as partículas direto dentro do gol. Tchau. Pirou de vez. Hoje conhecemos a lei de Boyle. O volume de um gás em uma temperatura constante varia inversamente com a pressão. E vimos que a temperatura está ligada à vibração das moléculas. O calor expande os gases. E é outro fator que determina o aumento da pressão que os gases exercem dentro de um determinado recipiente. Fique ligado, aí tem química.